Amém? Eu quero trazer uma série de mensagens, começa hoje, serão 3 semanas. Eu quero falar alguns assuntos apocalípticos, né? Nós vamos falar sobre algumas coisas sobre o Apocalipse, o final dos tempos. Essa série de mensagens ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a volta de Jesus. A segunda nós vamos falar sobre o anticristo. Vocês já ouviram falar do anticristo? Pastor, o que é o anticristo? Semana que vem. E a última nós vamos falar sobre sinais bíblicos de profecias, finais dos tempos. Tem coisa que fala do anticristo, tem coisa que fala da volta de Jesus. Talvez você venha à igreja e você já ouviu falar de alguns termos mais técnicos, como amilenista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Enfim, isso nós vamos colocar na última mensagem dessa série, daqui 3 sábados, né? Então, hoje nós vamos começar falando sobre a volta de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Se você não trouxe Bíblia, senta do lado de alguém que trouxe Bíblia, mas alguém da sua família, né? Porque não pode ficar muito perto por causa do isolamento. Pastor, eu não trago Bíblia para o culto. Compra uma Bíblia, baixa no celular, sei lá. Você que está no celular e não está na Bíblia, fecha o celular então, pelo menos tenta acompanhar a leitura. Nós vamos ler o capítulo todo. O capítulo de Mateus 24 é um capítulo um pouquinho difícil, então é bom você não tirar o olho do texto. Não feche a Bíblia. A gente lê um versículo, eu vou comentando e a gente vai tentar chegar lá. Amém? Beleza? Olha aqui para mim. A Bíblia fala que Jesus, está lá em Mateus 24, Mateus 4, 23, não precisa abrir. Diz o seguinte, que Jesus, ele ia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. Alguns teólogos acreditam, e eu também, que existe uma distinção entre pregar e ensinar. É por isso que as igrejas históricas, elas têm culto de ensino ou escola bíblica. É um culto voltado para ensinar, para conversar, tirar dúvida. Normalmente na pregação todo mundo fica quieto e o pastor prega. Num culto de ensino normalmente é aberto para perguntas, conversas, diálogos, tem uma apostila. É bem bacana o culto de ensino. Mateus capítulo 24 não é bem uma pregação. Você vai começar a perceber que é um bate-papo. Jesus está ensinando os discípulos a partir de perguntas, a partir de dúvidas, tá bom? E o Mateus capítulo 24 é tratado 2 assuntos, e se você não prestar atenção, vai misturar os assuntos, e não pode. Sabe quando você está batendo uma conversa em 2, 3 pessoas na mesa, na lanchonete ou em casa, aí com um você está falando sobre série e com a outra pessoa você está falando sobre filme, e ao mesmo tempo, sabe aquela coisa de churrasco, final de ano e de parente? É isso que está acontecendo aqui. Então se você não prestar atenção, tem hora que muda o assunto, o versículo muda o assunto e você não vai prestar atenção. Então por favor, foco no texto, que Deus vai dar graça, a gente vai conseguir entender. Amém? Vamos ler, Mateus 24, a partir do versículo 1. Som. Mateus 24, a partir do verso 1, diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se deles os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles estão falando aqui, olha aqui para mim, não fecha. Eles estão falando aqui primeiro do quê? Do templo. Do templo. Então imagina, tá os discípulos de Jesus e estão mostrando para Jesus, aqui é um corredor que vai lá para a sala do sacerdote, aqui esse muro foi levantado, olha essa coluna, Jesus. E eles estão mostrando o templo, era muito bonito. Então Jesus para e fala: olha, tudo isso aqui vai ser derrubado, não vai ficar aqui. Se você for em Jerusalém, houve a queda do templo no ano 70 da era cristã. Esse templo foi derrubado, só tem uma parede lá, que é conhecido como o Muro das Lamentações, ali perto da onde era a construção. Eu não sei se aquela parede que fica, se era o muro, ou se era uma das paredes do templo, eu não me recordo, mas ali os judeus vão até hoje, colocam as mãos, fazem oração, colocam os papeizinhos com pedidos de oração. É até um fenômeno muito bacana.
Olha agora o 3. No 3 vai ficando mais claro o assunto. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja, eles estão pedindo explicação para Jesus a respeito daquilo que eles conversaram no templo. E não somente isso, ele fala: Jesus, fala quando vai acontecer estas coisas. Que coisas? Quando o templo vai ser destruído. Fala mais da consumação do século, que é quando o Senhor vai voltar. Explica para a gente. Então aqui nós temos 2 assuntos rolando. Vamos lá no 4. Não, desculpa, no meio do 3 ainda. Dize-nos, sim, o 4, já terminei o 3. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vamos prestar atenção aqui. Jesus ele vai trazer alguns ensinamentos que serviu para a destruição do templo, que já aconteceu no ano 70. Alguns ensinamentos são para o futuro e algumas coisas são atemporais. Pastor, o que é atemporal? Que servia tanto para aqueles dias quanto para agora. Por exemplo, desde a época de Jesus até agora tem muitas pessoas se denominando Cristo, falando que são Cristo ou que são enviados da parte de Deus. Desde aquela época até agora tem rumores de guerra, tem fome e tem vários sinais que aconteceram tanto naquela época quanto acontece agora. Vamos continuar. 6. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Eu acho muito bacana essa expressão que Jesus fala: e será pregado este evangelho do reino. É como se ele estivesse apontando e demonstrando com a vida dele, com a obra dele, qual é o verdadeiro evangelho. Se tem o verdadeiro evangelho, porque ele fala este evangelho, significa que tem um falso evangelho. Existe uma notícia falsa rondando o mundo, e nós precisamos ficar atentos. Para que servem mensagens como essa a respeito da volta de Jesus? Quais implicações isso tem sobre a minha vida? Para nós cultivarmos em nós uma fé saudável, uma fé bíblica, sermos atentos àquilo que está acontecendo. Nós temos que correr menos atrás de profecias que são dadas por homens nos dias de hoje e nos atentarmos mais para a Bíblia. A Bíblia, ela é a maior autoridade de Deus, ela é a maior profecia de Deus. Às vezes eu ouço pessoas falando: ah, pastor, mas eu senti isso, Deus me falou isso. Mas está em linha com a Bíblia? Está em linha com a palavra? Se não está em linha com a palavra, tem que ser descartado. Nós temos que ficar com a Bíblia. Qualquer coisa que nós acharmos que ouvimos da parte de Deus, ou que alguém entregou da parte de Deus, tem que estar em linha com a Bíblia. Aquilo é um complemento daquilo que já está revelado na Bíblia. Ah, mas a pessoa é o maior apóstolo, o maior profeta. Não importa, ninguém está acima da Bíblia. A igreja não está acima da Bíblia. Amém? Amém? Vamos continuar a nossa leitura. 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no santo lugar, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Preste atenção, esse textinho aqui agora está falando sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Por quê? Não está falando da volta de Jesus. Ora, se Jesus vai voltar, o que adianta quem está na Judéia fugir para os montes?
Você vai ver que Jesus ele vai dar uma série de orientações para quando vier uma guerra civil naquela cidade, para quando vier a destruição do templo. E agora ele vai começar a explicar o que as pessoas precisam fazer, ou seja, o que elas deveriam ter feito no ano 70, quando essa profecia se cumpriu. Olha só, quem estiver no eirado, ou seja, em cima da casa, no segundo andar, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Por quê? Já imaginou? Uma mulher grávida ter que fugir porque tem uma guerra civil? A minha esposa esses tempos perguntou para mim. Falei, é verdade. E as mulheres grávidas, quando Jesus voltar e arrebatar? Ela vai grávida? Eu falei, vai. E como que o bebê vai sair da barriga? Eu falei, não sei. Eu não sei, mas já é uma vida, já tem espírito ali. Como vai ser, eu não sei. Mas aqui nós percebemos que não está falando da volta de Jesus, está falando sobre a destruição do templo, a guerra civil que haveria na cidade de Jerusalém. Orai, o 20 agora, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque no inverno está frio, é difícil comprar alimento, você vai passar frio. Já pensou, você está fugindo de uma guerra no frio? E por que no sábado? Ora, no sábado era cultural, por causa da religião daquele local, tudo fechar no sábado. Então nada estava aberto no sábado. O judeu tinha duas linhas de pensamento na época. No sábado você não podia caminhar muito mais do que 150 metros. Essa era uma linha mais tradicional do judaísmo. Se você caminhasse muito mais do que cerca de 150 metros, era considerado pecado. Como que eles mediam esses 150 metros? Não era como nos nossos dias. Eles falavam um tiro de flecha. Então eles pegavam uma flecha, atiravam, era mais ou menos o que podia se caminhar. Eles calculavam mais ou menos assim. Tinha uma outra escola de judeus que acreditava que não, que você poderia caminhar mais do que isso se fosse por motivo de saúde, se fosse para você pegar um remédio, buscar um alimento para alguém que estivesse morrendo, se você tivesse que fugir de um inimigo, então aí sim. Mas em qualquer hipótese, fugir no sábado era inviável, porque estava tudo fechado. Olha o que Jesus continua dizendo lá no 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Por que as pessoas falavam isso? Porque era um intuito de matar as pessoas. Então, era uma estratégia. Jesus falou, cuidado, porque quando tiver essa guerra civil, muitas pessoas vão falar, Jesus está ali, Cristo está ali, sai da sua casa, vai lá naquele lugar, e cuidado, não acredita, porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, O 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Gente, então, mas a pessoa ora, ela faz um sinal, tem aquela religião que faz uns negócios, uns sinais diferentes. Às vezes eu ouço isso. Gente, a nossa fé não é baseada em sinais. Nesse tipo de sinais, levantou um paralítico, curou alguma coisa, apareceu dinheiro, revelou alguma coisa. Não é assim. A Bíblia está falando que vão surgir muitos falsos profetas operando sinais miraculosos para enganar, trapacear, tapear as pessoas. 25. Vede o que eu tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Veja, ele estava falando da destruição de Jerusalém, mas agora ele já está falando da vinda dele. Ele está falando o seguinte, olha, se disserem para você que eu voltei, que eu estou ali, que eu estou aqui, não acredita, porque não é assim que vai ser a minha vinda. A minha vinda vai ser como um relâmpago que surge do oriente para o ocidente, todo mundo vai ver.
Vai ser um fenômeno global. Ninguém vai precisar ficar apontando, está ali, está aqui. Isso aí é estratégia para enganar vocês. Existe, aqui no Brasil nós temos uma figura, acho que ele deve ser brincadeira, não sei se é verdade. Tem aquele o Henrique Cristo, né? Já viram na televisão? O Henrique Cristo, que ele finge que ora e fala assim, Pai, né? Ele, eu nem sei se é um falso Cristo, eu acho que é mais um cômico, um humorista, né? Um personagem, do que uma pessoa que acha que é Jesus Cristo de verdade. Mas na Colômbia, aqui pertinho, existe um homem, tem uma seita, tem filiais no Brasil, que ele fala que é a reencarnação de Jesus Cristo. É brincadeira? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar aí muita coisa. Vamos continuar lendo, o 28. Aqui Jesus ele vai dizer um provérbio. Olha o provérbio que Jesus diz, era um provérbio da época. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, aonde tiver sinal de morte, vai ter abutre. Então ele está falando, gente, cuidado. Vocês começarem a ver sinais esquisitos por alguns cantos, vocês fogem. Sabe aquela história, um olho no peixe, um olho no gato, que tem o provérbio brasileiro, né? Sinal de fogo é fumaça. Ele está falando que, olha, cuidado com as coisas. É um provérbio da época. Cuidado com as coisas. O 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Pastor, o que é isso aqui? Bom, a gente pode interpretar isso aqui de duas formas. Uma forma mais, apocalíptica, que realmente haverá alguns sinais físicos no céu, alguns teólogos acreditam nisso. E existem outros teólogos que acreditam que na verdade é uma variação das estações. É por isso que fala que o sol já não vai clarear como antes, a lua não vai clarear como antes, as estrelas que são usadas na época era usada para checar a estação, norte, sul, sudeste, leste, essas coisas, as estações ficariam confusas, bagunçadas. Nós vemos um pouco disso nos nossos dias hoje, as estações no verão às vezes faz muito frio, no frio faz muito calor, mas existem aqueles que dizem que não, que serão sinais visíveis, físicos no céu. Eu prefiro não opinar porque eu não tenho opinião formada sobre isso, mas vai ser alguma coisa que a gente vai conseguir identificar que não está normal, que não está certo, beleza? Vamos continuar. 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí tem gente que fala assim, está vendo? Jesus falou que esta geração não passaria, sem que estas coisas acontecessem. Bom, e não passou. Ele está se referindo à destruição do templo, foi no ano 70, né? Jesus ele falou isso aqui por volta do ano 32, 33, dali poucos anos teve essa destruição. E aliás, essa destruição, a Bíblia narra a destruição de Jerusalém. Se você quiser ler, está não hoje, não agora, quando chegar na sua casa, a gente está fazendo outro estudo, está em Atos 8:1. Se você ler Atos 8:1, começa assim: levantando-se grande tribulação em Jerusalém, perseguiram os cristãos e foram dispersos por todos os lugares até os confins da terra. Houve uma guerra, uma perseguição muito grande por parte do Estado na cidade de Jerusalém, em Atos capítulo 8. A igreja nessa época era novinha, tinha 25, 30 anos de formação. Vamos continuar lendo. O 31. 31? 30? 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, senão o Pai. Então agora aqui Jesus está falando claramente da sua volta. Olha, a hora e o dia que eu vou voltar ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem eu nesse momento sei, somente o meu Pai que está nos céus. 37. Pois assim como foram nos dias de Noé,
também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha que tremendo. Quando Noé construiu a arca, as pessoas que viam não acreditavam que o homem estava construindo um barco daquele tamanho para uma chuva que cairia dos céus. Da mesma forma, Jesus falou assim, olha, as pessoas elas estarão levando as suas vidas normalmente, elas estão se casando, fazendo faculdade, fazendo seus projetos de viagem, de passeio, de ter filhos, e nem ligando para as coisas espirituais. Um dia a porta da arca fechou, como nos dias de Noé. Hora que veio o julgamento na forma de dilúvio, as pessoas caíram a ficha, mas aí já era tarde demais. A volta de Jesus será como um raio que cruza o céu do ocidente para o oriente. Quando as pessoas pensarem em reagir, não vai dar mais tempo, já foi, é num piscar de olhos. Pastor, então quer dizer que eu não posso fazer planos e projetos de me casar, fazer uma faculdade, viajar, passear? Sim, claro, pode, deve, mas você não pode perder a perspectiva das coisas espirituais. Você não pode perder a sua perspectiva das coisas espirituais. Vamos continuar, onde eu parei? No 40, é isso? Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a qualquer hora em que vocês não estão cuidando, o Filho do Homem virá. Gente, a gente fica esperando um ladrão em casa? Não, né? A gente deixa tudo fechadinho, tudo protegido, para que não entre. Mas está falando do nosso coração. A gente tem que vigiar. Uma vez um menino perguntou para mim: pastor, se Jesus voltar e eu estiver no motel? Eu falei: é você e Jesus, meu filho. É você e Jesus. Eu lembro que eu preguei uma mensagem uma vez a respeito da volta de Jesus. Eu era mais novinho, hoje eu tenho 31. Mas quando eu preguei eu tinha uns 23 anos. Foi nessa igreja. Eu tinha uns 23 anos, eu era mais desbocado. E um menino uma vez tinha perguntado para mim: pastor, se Jesus voltar e você começar a subir, ser arrebatado, o que você vai fazer? E as pessoas que ficaram, o que você vai fazer? Eu falei: não tem o que fazer. Eu falei: e quem ficou é porque negou, é porque não quis, é porque não abriu o coração. Eu não faria mais isso, mas na época eu lembro que eu fiz assim, ó. Eu falei: na hora que eu estiver subindo, quem não quis, eu vou fazer assim, ó. Não vou. E se Jesus voltasse hoje, como que está a sua vida? Se ele aparecer como um relâmpago do ocidente para o oriente, e aí? O seu coração aqui dentro está clamando assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu quero a sua volta, eu quero te receber. Ou você que está nos ouvindo em casa, ou você que está aqui, você está pensando: nossa, a hora que esse culto acabar eu vou para tal lugar fazer tal coisa. Porque não adianta você estar aqui e o seu coração está no mundo. Eu participei de um culto de adolescentes uma vez, num lugar muito grande, tinha uns 2.000 adolescentes. Eu era novinho, eu tinha 19, 20 anos, e eu estava assim no canto, e o pastor pregando, e de repente o pastor falou assim: você que está com camisinha, maconha, cocaína, traz aqui para frente. Gente, estava dentro de uma igreja. Eu falei: é macho, esses adolescentes que 12, 13 anos, 14 anos, esses catarrentos, ninguém. Gente, no final da pregação começou, ninguém falou. Os adolescentes vinham e tiravam do bolso assim, ó, as pontas de maconha, os pinos de cocaína, camisinha, e foi juntando assim na frente. Gente, dava para abrir um cartel ali, dava para abrir uma farmácia, de tanta droga. Eu falei: sangue de Jesus. Se Jesus volta naquele culto, no começo do culto, antes do pastor fazer o apelo, antes do pastor convidar as pessoas ao arrependimento, o que
que ia acontecer com aqueles jovens cheios de maconha, cocaína, camisinha no bolso, cheio dos esquemas marcados para depois do culto? Gente, eu saio do culto aqui com a minha esposa, às vezes eu vou pegar meu filho, e às vezes a gente vai tomar sorvete com algum jovem, comer um lanche, a gente passa aqui na avenida, a gente vê como que está triste, sim ou não? Adianta ir ali evangelizar naquela situação do jeito que está? Se Deus der uma estratégia, sim, adianta. Mas nós já fizemos alguns trabalhos nesse sentido, e a pessoa, quando ela está no grupo ali, cheia de droga na cabeça, ela não quer parecer que é careta, não quer parecer que é a chata. Muitas vezes aquele ambiente do grupo reforça ela não dar o braço a torcer. Aqui que meus amigos vão pensar de mim se o pastor vir aqui falar de Jesus para mim, ou pedir para fazer uma oração por mim. A gente passa ali e vê um monte de garrafa de uísque, vodka, refrigerante, que eles vão misturando, e a gente fica sabendo de meninas que com 12, 13, 14 anos fazem aborto, tomam drogas. Essa semana eu vi uma notícia, uma menina de 21 anos morreu num baile, na gravação de um clipe de um baile funk, de dia, foi lá gravar um clipe de funk, é dançarina, desconfiam que batizaram a bebida dela ou ela usou droga, mas caiu morta. Deixou para trás 2 filhinhos gêmeos de 2 anos. Nós vivemos num mundo que perece na mão do diabo, do maligno. Nós precisamos estar atentos para a volta de Jesus. Quem está entendendo até aqui diz amém. Vamos lá, o 45 eu estou encerrando esse texto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar o sustento a seu tempo? Olha o que está falando aqui, está falando que é uma parábola, está falando que tem um Senhor, que é símbolo de Jesus, escolheu um servo, que é a figura do pastor, do obreiro, para dar alimento, sustento para os conservos, para os demais servos a seu tempo. Então, vamos fazer essa aplicação assim, é como se Jesus chegasse e falasse assim: Éden, você é meu servo, você vai dar alimento para o João, para o Lucas, para o Mateus, para a Liliane, para a Priscila, eles são meus conservos. Você vai dar oração para eles, vai dar aconselhamento, vai dar estudo bíblico, vai chorar com eles, vai se alegrar com eles, vai estar com eles no momento bom da vida deles, no momento ruim, vocês vão caminhar junto. Vou me ausentar. Quando eu voltar, eu quero encontrar você fazendo isso. Olha o que o texto diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar ele fazendo assim. Em verdade vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora, e passar a espancar seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que ele não está esperando, e vai jogar para fora, castigando, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, às vezes eu ouço muita gente falando assim: ah, pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu estou orando na minha casa. Isso é um pensamento maligno, porque da mesma forma como eu sou o servo, o servo que toma conta desse setor, dos jovens, dessa porção do rebanho, talvez Jesus, ele tem uma missão para você. Talvez não é ser pastor de um culto, mas quem sabe começar uma célula, um culto de oração na sua casa, cuidar das crianças. Tem vários jovens aqui que são voluntários para tomar conta das crianças no domingo. Tem os jovens que servem no louvor, tem os jovens que servem dando pré-batismo. O que o Senhor colocou na sua mão para você fazer? Quando Ele voltar, Ele vai encontrar você fazendo aquilo que Ele pediu? Pode ser ficar aqui no data show, dançar, fazer um teatro, ajudar na técnica, ajudar no site da igreja. O que Jesus pediu para você fazer? Tem um irmão da igreja que é muito interessante. Ele é muito simples, mas ele dirige muito bem. Ele fala: pastor, Deus colocou no meu coração de ser motorista.
Então ele pega os irmãos, leva para o hospital, leva o irmão para fazer hemodiálise, leva o irmão para não sei aonde, leva o irmão para fazer compra, leva os irmãos velhinhos para pegar a cesta básica, leva o irmão servindo. Jesus, quando voltar, ele precisa nos encontrar fazendo o que ele nos chamou para fazer. Quem está entendendo até aqui diz amém. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Quem achou diz amém. Diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então a volta de Jesus Cristo vai ser como um raio, num piscar de olhos, do ocidente para o oriente, rapidinho. Eu sempre me confundo se é do ocidente para o oriente, se é do oriente para o ocidente. Eu não lembro como está no texto, mas vai aparecer no céu. E a Bíblia fala que todos os olhos verão, até os olhos que foram transpassaram, ou seja, está furado, está cego, não tem. O que é isso, pastor? A Bíblia está querendo dizer o seguinte: todas as tribos, todas as pessoas ao redor do mundo, quando esse fenômeno acontecer, haverá um lamento, haverá um pranto, haverá um choro. Por quê? Haverá um entendimento de quem é Jesus. Até quem não tem olho, até quem é cego. Não está dizendo que as pessoas elas vão ser curadas da cegueira para poder ver, não. Está querendo dizer que vai haver um entendimento global de que Jesus é real, de que ele não é uma lenda, ele não é o conto da carochinha. Da mesma forma como foi profetizado em Isaías 7,14: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Duvidaram, riram do profeta, zombaram, ridicularizaram, até que Jesus nasceu. E aí você vai ler Mateus 1,18, está escrito o quê? E o nascimento de Jesus foi assim: ora, Maria, estando desposada com José, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Da mesma forma como zombaram de que Jesus viria a primeira vez, estão zombando que ele virá a segunda. Por isso está falando: certamente as nações da terra lamentarão, chorarão, prantearão, porque ele virá. Eu acho muito engraçado quando uma pessoa diz assim para mim: Jesus para mim é uma pessoa boa, como foi Buda. Aí cita nome de outro filósofo, poeta, líder político, líder religioso. Eu falo assim: não tem como você comparar Jesus com essas pessoas. Porque se você diz que Jesus é uma boa pessoa, mas não é Deus e não é o Filho de Deus, ele não vai voltar, então ele é uma má pessoa. Por quê? Porque ele falou que ele viria, então ele é mentiroso, primeiro. Segundo, ele falou que ele é Deus, então se ele não é, ele também está mentindo. Então ele é um charlatão, ele é um fanfarrão, ele é um hipócrita, ele é um aproveitador. Então ou nós pegamos o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo com tudo que ele é, e é isso que ele é, ou ele é uma boa pessoa como qualquer outro. Não tem como. Porque se ele é uma pessoa como qualquer outra, então ele é um charlatão, porque ele enganou as pessoas. Não tem como, na minha cabeça, falar Jesus é uma pessoa. Não, ou ele é tudo que ele é, ou ele não é nada. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. E você tem que decidir. Jesus, ele é tudo que ele disse que é. Eu recebo ele do jeito que ele falou que ele é. Às vezes eu vejo, Jesus ele é o psicólogo dos psicólogos. Jesus é um cara legal. Gente, eu sou um cara legal, sou bacana, sou um cara legal. Agora tem como comparar a minha pessoa com a digníssima e santíssima pessoa de Jesus? Jesus foi um bom professor. Gente, eu tenho um bom professor na faculdade. Jesus é Deus, ele é o Cristo, ele é o Messias. 1 Coríntios, eu vou ler alguns textos, não vou demorar, são textos bem autoexplicativos. 1 Coríntios, capítulo
15, versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Olha que tremendo. Pastor, como que vai acontecer esse fenômeno? Como vai ser isso? Eu não tenho todas as respostas, mas alguns vislumbres a Bíblia mostra para nós. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 57. Diz assim, o apóstolo Paulo falando: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, o que ele está falando? Olha, o nosso corpo ele é corrupto. Quando ele diz que o corpo é corrupto, não é porque o corpo é ruim, não é nesse sentido. Ele está falando que o corpo estraga, o corpo deteriora, o corpo envelhece, adoece, apodrece. É nesse sentido. A corrupção aqui é no sentido de estar sujeito à degradação. O 51 e o 52 fica mais claro. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O dormir aqui é morrer, tá? Ele está falando, irmãos, nem todos nós vamos morrer. Alguns vão estar vivos quando Jesus voltar. Olha o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, eles vão ressuscitar de uma forma, de uma maneira, com um corpo que não está sujeito à corrupção, não degrada mais, não estraga mais, não adoece mais, não apodrece mais. 53. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Ou seja, os nossos corpos serão trocados. A Bíblia chama isso de glorificação. Os corpos serão glorificados. Não vai ser mais essa matéria. O 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aleluia! Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Pastor, o que é aguilhão? Aguilhão é um espinho, é um ferrão, é algo que é utilizado para trazer dor, sofrimento, desconforto. E está falando que o aguilhão da morte é o pecado. Aquilo que traz morte, doença, desconforto para mim, para a sua vida, é o pecado. Mas isso será retirado e removido da nossa vida de uma vez por todas. Porque ainda que eu e você tenhamos aceitado a Jesus Cristo, o pecado ainda nos incomoda, o pecado ainda gera desconforto em nós, o pecado ainda nos machuca, sim ou não? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A sigla na lateral da Bíblia, para quem procura, é TS. Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18. Diz assim: ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da última trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os apóstolos que morreram, os grandes evangelistas, os homens, as mulheres de Deus que aceitaram e receberam Jesus por todos os séculos, serão ressuscitados. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Pastor, o que é arrebatado? É tomado do chão, é levantado.
juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o 5, eu não ia ler o 5, vamos ler um trechinho do 5, Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então ele está repetindo as palavras de Jesus lá de Mateus 24. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. O que é esse período de paz e segurança que está falando aqui? Alguns teólogos dizem que é o período do milênio, onde haverá paz, segurança, enfim, mas tem algumas controvérsias. Nós vamos falar disso na última mensagem chamada Sinais, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, mais um texto, 1 Timóteo, 2 Timóteo, desculpa, aí para frente, ó, vira umas folhinhas, está pertinho, 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, ó, escuta que isso aqui é para mim e para você. Timóteo, ele era um jovem pastor, era um menino provavelmente na época que recebeu essa carta mais novo do que eu, então é para mim e para você. Conselhos do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: conjuro-te perante a Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Sabe o que é exorta? Exortar é ser rígido, é falar com firmeza, falar com dureza, mas ao mesmo tempo, olha só, exorta com longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Você tem que ser duro, paciente, mas não pode passar a mão. E doutrina, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que é doutrina, pastor? Doutrina é ensinamento. Nós estamos vivendo uma geração que não gosta de ensinamento. O 3, isso eu também vou repetir algumas coisinhas lá na mensagem Sinais, daqui 3 sábados. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, as pessoas vão cercar-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentissem coceira nos ouvidos. Olha aqui que o texto está falando. Você já ficou incomodado com a pregação no culto? E aí você fala, ai, isso aqui está me incomodando, ai eu não concordo, ai eu não gosto com isso. Não é se você concorda ou não, não é se você gosta ou não, é se tem a ver com a Bíblia ou não. Hoje nos nossos dias tem igrejas, ou se dizem igrejas, né? São a favor de maconha. As pessoas saem do culto e vão tudo fumar maconha. Planta maconha, fuma maconha, cheira cocaína, bebe uma cachaça lascada. Tem igreja, aliás, se diz igreja. Promiscuidade, não, sexo antes do casamento não tem problema. O importante é você ter respeito, usar preservativo. Menagem, sexo com 3 pessoas, orgia com 4, 5, 6. Não, o importante é a celebração do amor. Ah, que satanás que é esse? Abriu igreja em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Pastores, 2 homens casados, 2 mulheres casadas. Eu vou dizer algo para você. Eu tenho coisas mal resolvidas dentro de mim até hoje, mas eu não vou criar um evangelho para que possa se adaptar às minhas fraquezas. Sou eu que tenho que me amoldar ao evangelho, não é o evangelho que tem que se amoldar a mim. Jesus, quando pregou para o jovem rico, ele viu que no coração do jovem rico tinha problema do quê? Dinheiro. Ele falou, você precisa desfazer de tudo que você tem, dar aos pobres, e depois você vem e me segue. O cara abaixa a cabeça, fica triste e vai embora. Jesus falou o quê? Volta aqui, jovem rico, volta, eu vou mudar. Não, Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Pastor, toda pessoa que tem dinheiro tem que fazer isso? Não. José de Arimateia, a pessoa que pediu o corpo de Jesus na cruz para ser sepultado, era um homem riquíssimo.
E Jesus nunca pediu isso para ele, porque José de Arimateia não era um discípulo comum, era um discípulo corajoso, valoroso, não se envergonhou de Jesus. Quando Jesus morreu, ele foi lá falar com Pilatos, foi lá falar com as autoridades, fala: ele é meu Senhor, eu quero pedir autorização, eu quero tirar o corpo dele da cruz, eu quero dar um sepultamento digno para ele. Ele não se escondeu. Os apóstolos todos tinham ido embora, a pessoa foi lá calçar a cara. O problema era do jovem rico e não em si somente a riqueza. O que Jesus pede para você tirar do seu coração e você não tira? Vamos continuar lendo. Onde eu parei? No 5, no 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, eles vão se entregar a fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, ou seja, evangeliza, fala do meu amor, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. Pastor, o que é libação? Libação era um tipo de oferta líquida. Então eles pegavam o suco da uva ou a água e derramavam numa madeira ou em cima de uma fogueira. O apóstolo Paulo falou: Timóteo, agora é com você, porque eu já estou preso. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta, você não sabe. Eu estou preso, a minha vida, ela está sendo derramada como libação. Eu vou ser sacrificado daqui a alguns dias, eu vou ser morto. A morte, naquela época que o apóstolo Paulo sofreu, foi decapitação. Ele falou: a minha vida já está sendo oferecida como libação, o meu sangue vai ser derramado. Agora, Timóteo, é com você. Eu servi Jesus 25, 30 anos, paguei um alto preço, passei muita coisa ruim. Agora, Timóteo, é com você. Eu estou passando o bastão para você. A responsabilidade é sua. Hoje a responsabilidade é nossa. Faz assim: a responsabilidade é minha. Bate no peito e fala: a responsabilidade é minha. É minha. Há 1 ano e meio atrás, o grande evangelista Billy Graham faleceu. Passou o bastão para nós. Pastor, eu nem sei quem é Billy Graham. Vai, meu Deus do céu. Só foi o maior evangelista de todos os tempos. Mais de 100 milhões de pessoas alcançadas pelo ministério e a vida desse homem. E ele é um pastor batista. Glória a Deus. Ele foi conselheiro de vários presidentes americanos. Aleluia. Vamos continuar. O 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está falando: olha, tudo que eu tenho para receber de Jesus, eu vou receber naquele dia. Quando nós morremos no Senhor, crentes fiéis em Jesus Cristo, a Bíblia usa essa expressão: aqueles que dormem, aqueles que descansam, porque ainda não teve o julgamento eterno. Aqueles que aceitaram Jesus serão julgados para a vida eterna, receberão a coroa da vida. E aqueles que não receberam, a gente já sabe, mas a coroa da vida ainda será manifesta. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu quero que você faça uma pergunta ao seu coração. Fala baixinho assim para você: eu amo a vinda de Jesus? Pergunta para você: eu amo a vinda de Jesus? Eu aguardo a vinda de Jesus? Hoje eu e a minha esposa, a gente não toma mais muito café da tarde. A gente está cortando essas coisas por motivos de saúde. Mas quando a gente era casadinho de novo, a gente tomava café da tarde todo dia. E eu perdi as contas de quantas vezes. Não foi 20 vezes. Perdemos as contas. A gente estava tomando café, a minha esposa suspirava, falava assim: bem que Jesus podia voltar hoje. Às vezes era eu, às vezes já estava no final do café da tarde, tinha comido um pão de queijo, tomado uma xícara de café. O dia podia encerrar com chave de ouro. Eu não queria estar em lugar nenhum, podia estar aqui em Bitinga mesmo, em Bitinga. Só de Jesus apontar na esquina, já estava bom. O 9. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia.
somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-me, porque ele é útil para o ministério. Sabe quem é Marcos? Marcos era um jovem que tinha dado problema para o apóstolo Paulo e para Barnabé. Marcos era sobrinho de Barnabé e deu problema numa viagem, foi embora, deixou o apóstolo Paulo na mão. E o apóstolo Paulo ficou muito bravo. E o apóstolo Paulo ficou meio deixando ele de escanteio durante uns 15 anos. Um dia o apóstolo Paulo falou assim: traz Marcos, porque ele é útil para o ministério, está restaurado, está bem. Mas Demas, ao invés de amar a volta de Jesus, amou mais o presente século e foi embora. Se o apóstolo Paulo tivesse escrito isso no Twitter, o que iam falar para o apóstolo Paulo hoje? Você não pode julgar. Ai, você não entende as lutas do Demas. Uma vez um jovem falou para mim: pastor, se Jesus tivesse vindo nos meus dias, eu acho que eu teria aceitado ele mais facilmente. Como faz muito tempo eu tenho essa dificuldade. Eu falei: se você tem dificuldade hoje, provavelmente você estaria dentro da parte daquela multidão que estaria gritando crucifica-o. Não, pastor, é que para mim, se eu visse, seria mais fácil. Sopraram, vice. Não estou com ponto, não. Seria mais fácil. Não é. Jesus disse o quê? Bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Não seja Tomé. Não seja que nem Tomé. Coloque-se de pé. Segunda Coríntios 1:22 assim: Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. Pastor, o que é o penhor do Espírito? Você sabe como funciona uma loja de penhor? Uma loja de penhor funciona assim, quando você não tem dinheiro, você chega lá com esse microfone e fala assim: olha, eu vou deixar esse microfone aqui como garantia de que eu vou voltar para buscar esse microfone. Esse microfone custa R$1.000. Aí a pessoa fala assim: me empresta R$50, e daqui uma semana eu volto, te pago os 50, te pago mais uma comissão e pego o meu microfone de volta. Depois de 7 dias, se a pessoa não volta, o dono da loja de penhor pode vender o microfone, e o dono da loja de penhor fica torcendo para a pessoa não voltar, porque ele emprestou bem pouquinho, só R$50, e o microfone custa R$1.000. Ou seja, o Espírito Santo é esse penhor. Jesus está falando assim: olha, a prova de que eu vou voltar é que eu vou deixar algo com vocês de mais valor que eu tenho, o Espírito Santo. Essa é a prova de que eu vou voltar. É por isso que ele fala: o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas vocês que têm o Espírito, vocês sentem o Espírito, fica tranquilo, eu vou voltar para buscar vocês, porque vocês foram marcados com o selo do Espírito, o penhor do Espírito. Guarda o teu coração, jovem, amém? Guarda o teu coração. Semana que vem eu quero falar sobre o anticristo. O anticristo é uma seita, é uma religião, é um pensamento, é um comportamento, é tudo isso, não é nada disso. Como vai se manifestar? Será que o anticristo tem influenciado a minha vida? O apóstolo João fala que pessoas que começaram a pensar como o anticristo saíram do meio da igreja. E eu posso dizer uma coisa: eu estudei com pessoas no seminário, eu cresci aqui na igreja com alguns jovens que hoje têm o comportamento do anticristo. Com tristeza e lágrimas nos olhos é que eu digo isso, não é com alegria. Semana que vem traga pessoas, que vai ser uma benção.